A nossa primeira convidada é a professora emérita de Educação da Universidade de Stanford e presidente do Learning Policy Institute, com diversas publicações premiadas sobre o ensino, a formação de professores, e ela começou sua carreira como professora de uma escola pública para tratar do tema a formação de professores no contexto da implementação de políticas públicas voltadas à inovação curricular. Venha ao palco, seja muito bem-vinda, a professora Linda Darling-Hammond. Bem-vinda, Linda. Good morning. Bom dia. Oh, very good. Muito bem. O inglês de vocês é muito melhor do que o meu português. Eu sinto muito. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos anfitriãos. Foi a primeira vez que eu vim ao Brasil. E eu conheci muita gente maravilhosa no meio da educação. Pessoas que estão lutando aí contra as adversidades para construir as bases para a cidadania democrática. Como vocês já sabem, estamos aqui para falar sobre os novos padrões. O novo currículo do Brasil. Nós acabamos de passar por um processo bastante parecido nos Estados Unidos, na adoção aí de uma base curricular nacional. Então, nós sabemos muito bem qual é a importância desses investimentos. A importância na preparação e na formação de professores, porque os padrões não ensinam a si próprios, não é? São somente palavras num papel. São palavras lindas, a gente até adora os textos. Agora, no cotidiano, na prática em sala de aula, são os professores e os diretores que vão dar vida a essas palavras. E por que é que esse tipo de trabalho está sendo feito no mundo todo? A gente já sabe que há um trabalho parecido sendo feito na Austrália, na Finlândia, em Singapura. Há muitos países que estão repensando os seus padrões e os seus currículos. Isso acontece porque as sociedades estão mudando muito rapidamente. Estamos passando agora por uma economia com base em conhecimento, e, portanto, nenhuma sociedade pode sobreviver ou ter sucesso sem um sistema de educação bastante forte. Eu moro no Vale do Silício, no cerne da tecnologia. Nas ruas, nós vemos alguns carros autônomos, inclusive, carros sem motorista. Eles estão andando por aí e, muito em breve, eles irão assumir o papel que a indústria automobilística tem hoje. Há também mudanças nos trabalhos, nos empregos. Tudo que pode ser digitalizado, tudo que pode ser gerenciado pela robótica e pelos computadores, vai ser assim. As startups de alta tecnologia já estão transformando o nosso cotidiano. Eu trabalho na Universidade de Stanford. Alguns aqui já conhecem a universidade e sabem que também tem a Universidade de Berkeley, da Califórnia. Nós somos bastante rivais, então geralmente não cito ninguém de Berkeley. No entanto, tem 2 professores lá, de Berkeley. Tem até 1 ou 2 aqui, né? Levanta a mão quem é do Callan aqui. Sempre tem alguém que trabalha lá. Enfim, tem esses 2 professores que têm ampliado aí o nível de conhecimento sobre a educação no mundo. Eles descobriram que de 1999 até 2003, houve mais conhecimento que foi criado no mundo do que na história inteira do mundo. Pensem nisso. O conhecimento está sendo criado e crescendo em taxas exponenciais. A tecnologia, o nível de tecnologia dobra a cada 11 meses. E acho que agora esse nível está até mais acelerado. E quais são as consequências para o currículo escolar? Antes, a gente pensava que a gente pegava todo o nosso conhecimento que a gente tinha quando a gente se formava na faculdade, cortava e fatiava em 12 anos de escola, depois entregava isso para os alunos, eles absorviam isso nas suas mentes, memorizavam e depois vomitavam tudo na prova. E pronto, já podem sair por aí no mundo, não é? Agora, isso não faz sentido. Não faz sentido nesse mundo de hoje. Nossos jovens vão trabalhar com conhecimento que ainda nem existe. Vão usar tecnologias que ainda não foram inventadas.
vão resolver problemas que nós ainda não conseguimos resolver. Os conflitos do mundo, os problemas ambientais, a questão da disponibilidade de alimentos e de água para a população, são questões importantíssimas. E os nossos jovens vão ter que aprender a aprender sozinhos, a absorver esse conhecimento, tentar entender do que se trata e trabalhar com eles. Tem um lugar bem interessante chamado Google, não sei se alguém conhece. O Google avaliava os seus funcionários de acordo com as suas notas nas provas, com as suas médias, e tinham lá uma base de dados gigantesca e faziam seus estudos com base nisso, para ver que tipo de conhecimento poderia prever qual seria a performance ou desempenho dos seus funcionários. Eles descobriram que nenhum desses previsores eram preditores. O que eles conseguiram usar para prever o sucesso foi o que eles chamaram de habilidade de aprendizagem das pessoas. Ou seja, se as pessoas conseguem aprender coisas novas que começam a aparecer. Então, quando as pessoas são entrevistadas agora no Google, elas são colocadas em situações na qual elas têm que resolver um problema, trabalhar com seus colegas, criar soluções novas e refinar as soluções. Se eles conseguirem fazer isso, se conseguirem aprender coisas novas junto com outras pessoas para poder criar novas ideias, produtos e soluções, aí sim as pessoas estarão próprias para trabalhar nessa nova economia que é baseada em conhecimento. E quais são as consequências disso para os padrões, para o currículo, para os professores e para a formação de professores? Aqui temos as diretrizes do Currículo Nacional, que falam sobre o que os jovens devem fazer. Eu gostei muito de ver o foco aqui, o foco dos jovens, na exploração, na pesquisa, análise, avaliação. Tem que aprender, criar e formular. É importante se focar aqui nos verbos dentro das diretrizes. Fazer hipóteses, se expressar de muitas maneiras, interagir, colaborar. Há um conteúdo que é necessário que eles aprendam, mas eles têm que ser aprendidos de modo que eles desenvolvam suas habilidades, porque é assim que eles vão conseguir transferir ou transformar aquilo que eles aprenderam e aplicar a novas situações para poder criar o que eles vão ter que criar no futuro. E, é claro, temos as diretrizes sobre o que as crianças têm que aprender. Idiomas, alfabetização, matemática, ciência, tecnologia, artes humanas, estudos sociais, mas também o pensamento crítico. A empatia, a ética, habilidades interpessoais, como a gente já ouviu falar aqui, são coisas muito importantes. Como já foi falado, a questão das emoções e a aprendizagem estão muito interligados. Se a gente receber informação de um modo que seja com uma emoção positiva, porque seja algo que te entusiasma, porque seja algo interessante, ou porque você gosta do professor, há uma probabilidade muito mais alta de você aprender. Agora, as emoções negativas podem te bloquear. Se você estiver ansioso, porque você está preocupado por conta dos estereótipos, ou porque você passou por alguma situação na qual você sofreu fora da escola, ou porque você está num ambiente competitivo, um ambiente no qual algumas pessoas ganham e outras perdem, a sua aprendizagem vai por água abaixo. Então, é importante lidar com a aprendizagem socioemocional, porque a emoção e a aprendizagem estão muito intrincados. Então, o que foi descrito nos novos padrões é a intenção de criar um aprendizado útil e aplicado às situações do mundo real. Tem muitas discussões sobre ter um aprendizado interdisciplinar baseado em problemas, e isso deve ser culturalmente contextualizado, né? Isso nós temos que construir em cima do contexto da vida dos alunos. Isso precisa ser comunicado de múltiplas formas, a gente precisa analisar, refletir, entender e conectar as experiências dos alunos para causar engajamento social. Então, é um pedido bem cheio aqui, né? É muita coisa que a gente precisa fazer. E nas diretrizes do currículo tem uma citação de um relatório da Unesco, que a educação deve tornar-se um caminho que conduz a um desenvolvimento mais harmonioso e mais autêntico. Eu adoro essa citação. Um desenvolvimento mais autêntico do ser humano. É aquela noção que as crianças vão aprender, como fazer, como viver e como ser.
Essa é uma missão muito abrangente. É um prato cheio para as escolas e professores. Não é só abrir o cérebro dos alunos e jogar um monte de fatos, fechar a caixinha e pedir para eles regurgitarem. Então, por conta disso, a gente realmente pode mirar na autoatualização. Como Paulo Freire disse há muitos anos atrás, a educação tem sentido porque mulheres e homens aprendem, que é aprendendo que se fazem e se refazem. Porque as mulheres e os homens podem se assumir como seres capazes de saber. Então, aqui nós estamos falando de um empoderamento na educação. Isso ajuda as crianças a se desenvolverem como seres humanos e a se entenderem como seres capazes de saber, né? A noção de autoestima também foi mencionada antes, e isso faz parte desse conceito, desenvolver a sua própria identidade, como uma pessoa que é capaz de saber. E essa identidade já prevê uma conquista. Quase tanto quanto aquele tipo de instrução fatual que a gente já está acostumado. Então, que tipo de preparo que nós sugerimos para os professores? Bom, em um estudo que foi produzido pela Academia Nacional de Educação dos Estados Unidos, com contribuição de especialistas em formação de professores, falando sobre como as pessoas aprendem, o conhecimento para os professores tem pelo menos 3 componentes para preparar os professores para esse mundo em constante mutação. Nós temos que preparar os professores para deixar que os alunos aprendam num contexto democrático. Então, primeira coisa, o conhecimento daqueles que aprendem e o seu desenvolvimento no contexto social. Não é bastante você só saber o conteúdo. Você precisa saber como as crianças aprendem, como que elas se desenvolvem nos diferentes contextos e como que o letramento e a linguagem se desenvolvem, porque esses são os pontos de contato. E você precisa pegar o conhecimento na matéria, o conteúdo curricular e fundir isso com o conhecimento de quem aprende. É como uma hélice de 2 pás. O professor está sempre pensando em como pegar o seu conhecimento, a sua expertise, para poder aliar ao conhecimento daqueles que aprendem, para que os alunos, aqueles alunos em sala de aula, possam ser encaminhados para os objetivos de aprendizagem. Isso requer um ajuste constante, isso exige uma adaptação. Nenhum aluno é igual ao outro, eles aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, mas os objetivos de aprendizagem e os padrões são os mesmos. Isso quer dizer que não dá para você atingir o objetivo padronizando a sua forma de ensino. O fato é que você precisa personalizar ainda mais, para ajudar os alunos que vêm de contextos diferentes, diferentes conhecimentos, diferentes níveis. Você precisa incluir todos no currículo, como o John Dewey fala. Você precisa incluir o aluno no currículo e precisa levar o currículo para o aluno. Então, é essa pedagogia que exige um planejamento dos professores. E depois de cada dia de aula, na sala de aula, você precisa pensar onde você está como professor, onde os alunos estão enquanto alunos e como podemos planejar e ajustar o processo para poder trazer o aluno para o currículo e levar o currículo para o aluno. E é claro que tem o conhecimento sobre ensino, que tem a ver com os conceitos de pedagogia, que são adequados para diferentes disciplinas, e formas como os alunos podem aprender, estratégias de avaliação e também gestão em sala de aula. E olha, eu só quero falar uma coisa sobre estratégias de avaliação. Alguns de vocês podem conhecer o trabalho de estudiosos como John Hattie, Dylan Wiliam e outros profissionais que vêm coletando informações sobre a avaliação formativa. E eles falam muito sobre a educação e o efeito desse aprendizado, o efeito nessa conquista e algumas estratégias. A avaliação formativa é uma delas. Então, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa, qualquer um, tem informações sobre o seu desempenho, ela pode usar isso para ajustar e aprimorar o seu desempenho. E existe a oportunidade de aplicar essa informação imediatamente. Assim, o aprendizado se eleva muito. Então, se você pensar, por exemplo, num mergulhador olímpico. Quando o mergulhador salta do trampolim e faz as suas piruetas, faz todas as suas manobras e acrobacias, se ele aterrissar de barriga, se cair direto de barriga, o treinador não vai dizer: olha, você vai receber uma nota péssima, agora a gente vai seguir para o próximo salto. Não, o treinador vai falar: olha, você precisa fazer
coisa, você precisa mudar a sua manobra, vamos tentar alterar essa sua acrobacia. E quando as pessoas têm esse ciclo de alimentação, de aprendizagem, elas têm a oportunidade de revisar o seu desempenho. Isso faz o aprendizado se elevar muito. Mas o nosso currículo nas escolas muitas vezes não dão espaço para isso. Muitas vezes o currículo escolar diz, olha, aqui está a unidade, aqui está um teste, aqui está a nota, agora a próxima unidade de aprendizado, né? Agora a próxima informação. E o que isso faz, na verdade, é reduzir a quantidade de aprendizagem que pode acontecer. Então, vamos pensar no conhecimento dos professores. Os professores precisam ter essas ferramentas para moldar o currículo. E, se tudo der certo, eles vão ter materiais didáticos bons em mãos, mas eles têm que modelar esse processo de acordo com a avaliação formativa e de acordo com a sua própria revisão. E isso também produz o quê? Produz confiança nos alunos. Os jovens conseguem revisar o seu trabalho, se aprimorar e perceber a sua melhoria e ver que com esforço eles podem atingir o sucesso. E com isso eles criam uma mentalidade de crescimento. E se você tem uma mentalidade de crescimento, essa é uma das competências socioemocionais mais importantes para ter sucesso na vida. Esse tipo de pedagogia não é aquela coisa antiquada, aquela velha estratégia de transmissão onde eu passo uma informação e você anota, eu dou uma prova, você repete as mesmas respostas decoradas e a gente passa para a próxima atividade. Então, a formação de professores tem muitas necessidades de mudança. Eu estudo formação de professores no mundo inteiro e nos Estados Unidos. Eu também estudei Singapura, o contexto finlandês, australiano e chinês. Muitos lugares nos Estados Unidos onde existem programas bem eficazes que permitem esse tipo de aprendizagem mais profunda e a transmissão dessas habilidades. E o que eu percebo é que existem algumas características em comum. Essas estratégias têm uma visão muito sólida de como ensinar os alunos e como transmitir o conteúdo. É isso que norteia os cursos e trabalho com as disciplinas. Isso quer dizer que os professores que ensinam os cursos conseguem se juntar e organizar um corpo de conhecimento coeso. E os cursos interagem entre si. A matéria não é redundante, não deixa lacunas no conhecimento dos alunos. Então, o que eles fazem é conectar esse trabalho teórico com o trabalho prático em sala de aula. E na maioria desses programas, os candidatos ficam em sala fazendo trabalhos práticos e com escolas parceiras que também fazem os seus cursos, aprendendo como ensinar melhor o conteúdo. Existem muitas oportunidades para esses programas. Os candidatos podem aprender realmente como transmitir o conteúdo de forma baseada em questionamento, onde os alunos são questionados, eles têm que resolver problemas, eles trazem as suas próprias soluções. É uma forma bem específica de transmitir conteúdo. E isso é muito importante para o tipo de padrões de aprendizagem que a gente está falando aqui. Eles aprendem como criar comunidades de aprendizagem em sala de aula, que apoiam a aprendizagem social e o ensino acadêmico. São comunidades de alunos onde eles se reúnem, onde as habilidades socioemocionais sempre são ensinadas e abordadas. Os alunos têm papéis específicos de liderança dentro de sala de aula. É um esforço colaborativo, onde o pessoal trabalha em equipe, sempre focando em objetivos comuns. Os alunos muitas vezes têm que desenvolver as próprias normas de sala de aula. É como se fosse uma constituição da turma, que todos precisam aderir e todos acreditam. E quando existem desafios de comportamento, os alunos não são expulsos de sala de aula. Não, pelo contrário, eles têm uma oportunidade de aprender novas habilidades para resolver problemas. E eles praticam essas habilidades para poder remediar certas situações e restaurar o seu lugar naquela comunidade. Os alunos aprendem a criar ambientes interativos e ricos em linguagem. Aliás, a importância da conversa no aprendizado é muito reforçada. Isso acabou de ser reiterado por um outro estudo sobre a ciência de aprendizado e desenvolvimento, que foi publicado por professores da Universidade de Harvard, algumas semanas atrás. Eles perceberam que o aprendizado de vocabulário para crianças, para bebês, se dá não só pela quantidade de palavras que elas ouvem, mas sim pelas conversas que elas próprias engajam. E todos os novos termos em uma conversa onde o bebê ou a conversa precisa dar uma resposta, produz mais conhecimento, mais aprendizagem de linguagem, muito mais do que apenas ouvir passivamente. Então, o ambiente de classe de aula precisa ter conversa.
Nós precisamos instituir esse tipo de comunicação. Assim, os alunos aprendem através do próprio uso de linguagem. Conforme você aprende e usa a linguagem, você está moldando a sua forma de pensar, você está moldando a sua compreensão e o seu próprio conhecimento. E isso não é possível só ouvindo outra pessoa falar. Como eu estou falando com vocês agora nesse monólogo aqui, né? Bom, tudo bem, a gente tem paradoxos na educação, né, pessoal? E eles aprendem um currículo focado na aprendizagem infantil e no desenvolvimento das crianças. Então, as crianças aprendem a desenvolver esse conhecimento. Essa é a habilidade principal. Na medicina, a anatomia é a base do conhecimento, conseguir entender o corpo humano. E na formação de professores para desenvolvimento de crianças, essa é a base. Aprender a trabalhar com crianças para ser um bom professor. E é claro, trabalhar com as famílias é muito importante, porque eles são os primeiros professores da criança. E as famílias podem trabalhar em conjunto com a escola, criando uma relação sinérgica, com uma série de regras e atividades. Isso faz uma grande diferença também. E esse trabalho está entrelaçado com o trabalho clínico. Como nós sabemos, o aprendizado das crianças precisa ser aplicado. As crianças precisam aplicar a sua aprendizagem para poder utilizar isso em novas situações, para poder transferir esse conhecimento. E o mesmo vale para os professores. Eles precisam aprender o que eles aprendem, enquanto eles aprendem. Uma das coisas que nós percebemos nos estudos é que a formação de professores em universidades, em muitos lugares do mundo, funciona da seguinte forma: existe uma série de cursos e, em muitos casos, o trabalho clínico fica para o final. Você senta lá na sala, faz o seu curso durante 4 anos, você armazena um monte de conhecimento abstrato na sua cabeça, você vai para a aula por várias semanas e, de repente, você tem que usar tudo isso em prática. A maioria disso é um aprendizado inerte, porque você não aplicou aquilo. 90% do que nós aprendemos por memorização, se não for aplicado, permanece inerte e inutilizável em novas situações. Então, os professores precisam sempre aplicar esse conhecimento. Isso exige uma reestruturação dos programas de formação de professores. As pessoas precisam enxergar nos seus próprios cursos, com os professores que ensinam nas universidades, aquela mesma estratégia de modelagem que eles vão usar com os alunos. Então, os professores precisam estar engajados. E precisa ter um trabalho em equipe, em grupo. Eles precisam ser engajados, eles precisam interagir com a sua aprendizagem, para poder aprender sobre as crianças que vão ensinar, sobre o currículo que eles vão trabalhar. Os professores precisam estar envolvidos na análise desse ensino e da aprendizagem. Os professores precisam fazer tudo que vai ser necessário em sala de aula. E isso é muito importante, porque muitos professores têm uma educação onde eles não vivenciam esses padrões, eles não usam esse conhecimento, eles não experimentam essas formas de ensinar. Como você vai aprender a ensinar de uma forma que você nunca viu? Não dá para aprender só lendo a respeito. Não dá para aprender ouvindo sobre aquilo. Você tem que vivenciar por conta própria. E nesses programas nós vemos como os cursos realmente são estruturados e como o aprendizado se dá. E finalmente, os programas têm um relacionamento muito forte com as escolas, que são comprometidas com a criação de contextos equitativos e baseados nos padrões para aprendizagem. Isso quer dizer que alguns programas para professores precisam começar nas escolas, para poder realmente criar essa aprendizagem. Às vezes, os programas precisam trabalhar junto com as escolas para transformar o currículo e mudar a forma como a escola é estruturada. Assim, a equidade pode ser atingida nessa prática. Existem muitos estudos internacionais, como alguns dos que eu mencionei, que são mencionados nesse livro, chamado Empowered Educators, ou Educadores Empoderados. Reúne estudos de vários países: Austrália, China, Singapura, Finlândia. Então, nesse contexto, é muito necessário melhorar a qualidade do ensino dos professores. Então, todas as políticas são coerentes e estão alinhadas. A forma como os professores são recrutados, preparados, induzidos e capacitados, a consistência dos padrões de aprendizagem. Isso também molda o desempenho e a aprendizagem profissional dos professores. O feedback positivo,
o desenvolvimento de liderança e de carreira, tudo isso está ligado à avaliação. As novas diretrizes do currículo nos dão uma oportunidade de alinhar todos esses fatores para que nós possamos realizar esse trabalho, para que os professores possam trabalhar juntos na sua aprendizagem. E também é muito importante que o sistema de financiamento da escola e a organização escolar também apoie isso, para que os professores tenham tempo para colaborar, tempo para planejar e aprender juntos. Então, o financiamento precisa ser igualitário. A gente precisa ter igualdade nos salários e no financiamento. Então, não é suficiente simplesmente preparar os professores de uma forma mais abrangente. Nós precisamos criar um sistema de recrutamento, retenção, com salários adequados, com remuneração igualitária e com uma continuidade, para que nós possamos ter realmente um corpo docente capacitado e respeitado. E isso é um dilema que o Brasil, os Estados Unidos e algumas partes dos nossos países também enfrentam. Não faz sentido investir muito na formação dos professores se a rotatividade é alta, se os professores saem depois de 2, 3 anos. Você precisa ter um corpo docente estável. O desperdício de dinheiro que acontece com essa rotatividade e o desperdício de conhecimento com professores que saem depois de um curto espaço de tempo não é sustentável. Não pode acontecer em um sistema que realmente se propõe a ser um sistema que apoia esse tipo de aspiração que o Brasil tem para a sua educação, não é? Então, é muito importante que as pessoas pensem sobre esses assuntos e como que isso vai se discorrer. Nos países que nós estudamos, nós percebemos que o recrutamento não é só baseado na capacidade acadêmica, mas também nas disposições associadas ao ensino. Isso inclui a pesquisa. Os professores leem muita pesquisa educacional. Isso faz parte do exame que eles têm que prestar antes de serem contratados. Eles têm que responder perguntas sobre a pesquisa em educação. O ensino na escola primária é a profissão mais valorizada para jovens na Finlândia. Só 1/10 das pessoas que se aplicam conseguem o cargo. Isso é por causa da qualidade dos programas, do respeito da profissão, mas também no apoio que os professores recebem. O preparo em Singapura e na Finlândia e em outros países é completamente remunerado. Tudo é pago. Em qualquer lugar que você quiser se preparar, você tem esse auxílio, você tem um subsídio para poder se capacitar. Em todos esses países, os salários também são muito bons. Você não consegue ter um corpo docente capacitado e consistente se tudo isso também não fizer parte da equação. Bom, preparação ao redor do mundo. Nós percebemos que um modelo de 5 anos é cada vez mais comum, 3+2 ou 4+1 em termos de formação, e isso é orientado pelos padrões profissionais da prática. E eu sei que o Brasil está tendo essa discussão. Será que vocês podem ter um padrão de ensino de professores que realmente reflitam o trabalho desses professores para poder nortear todas essas outras políticas? E, nas áreas que eu descrevi, os professores trabalham muito com pesquisa nesses países que eu pesquisei. E eu venho dos Estados Unidos e eu fiquei chocada quando eu visitei esses países e eu percebi o trabalho que esses professores estão fazendo. Os professores estão fazendo pesquisa em Xangai e tem grupos de pesquisa em cada escola que são liderados por professores sêniors, que já conseguiram subir a escada da sua profissão e a mesma coisa vale para Singapura. Então, a gente pode fazer pesquisas, os professores fazem pesquisa ao longo do seu programa e usam esse conhecimento para poder ajustar a sua prática regularmente. No Canadá, o governo dá um subsídio de pesquisa para poder desenvolver o seu próprio currículo e resolver os seus problemas. E essas estratégias são compartilhadas com outros professores. Existem periódicos onde os professores compartilham pesquisas. Conferências são realizadas pelas universidades onde todas as partes interessadas se juntam e compartilham a pesquisa que fazem sobre educação. Então, a noção é
continuar o seu processo de formação, continuar a sua aprendizagem de formas ainda desconhecidas. Formas essas que a tecnologia e as mudanças na sociedade vão exigir. E precisamos sempre questionar a nossa própria prática. E temos escolas de ensino profissional. Na Finlândia, as escolas modelo são atreladas a cada universidade. E os professores nessas escolas praticam enquanto eles fazem os seus cursos. É assim como a Universidade de Medicina, e nós vemos exemplos disso em Singapura, na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá. A ideia dessa iniciativa é como a da medicina. Nós temos que aliar a prática à teoria. E a mesma coisa é necessária para os professores em sala de aula. Aqui nós temos alguns mentores das escolas modelos na Finlândia. Esse pessoal é altamente educado, com diversos diplomas. Eles escreveram livros. Em Melbourne, na Austrália, nós vimos uma especialista clínica dos programas de professores que visita as escolas para poder prestar assistência para o currículo e treinar os professores da escola, também visitando universidades para poder participar da formação dos professores lá. Então, esses esforços acabam se internacionalizando. Em muitos desses lugares, os iniciantes são induzidos por professores sêniores. Geralmente é um processo de mentoria de 2 anos. Em Toronto, no Canadá, eles fazem um processo de 4 anos para a indução de professores através de estratégias de coaching, planos de aula. E em Toronto, 98% dos professores iniciantes continuam no seu trabalho 5 anos depois. Então, os efeitos positivos são claros. E, finalmente, desenvolvimento profissional eficiente. Nós fizemos um estudo no Instituto de Pesquisa sobre os programas de desenvolvimento internacional. E nós percebemos que isso causa um impacto direto no aprendizado dos alunos. Então, o que esses programas têm em comum? Porque muitas vezes o desenvolvimento profissional não causa um impacto direto na aprendizagem dos alunos. Às vezes os professores acham que eles simplesmente têm que sofrer com isso. Nós descobrimos que houve um movimento daquilo que nós chamamos de sente e pegue, onde alguém simplesmente chega e dá um monólogo de 1 hora, usando aquela abordagem única. Nós chamamos isso de spray and pray, em inglês, nos Estados Unidos. Esse é um desenvolvimento profissional que é desconexo dos estudos dos alunos em sala de aula. E estamos passando para uma forma que é mais focada no conteúdo que os professores ensinam. É um ensino mais ativo, os professores desenvolvem os próprios currículos, resolvem problemas com os colegas, trazem estratégias para a sala de aula, testam e comprovam. É um esforço bem colaborativo, utiliza modelos e modelagem que incluem planos de aula, planos de avaliação, diferentes currículos e estratégias de ensino. Nós temos coaches que ajudam esse pessoal fazendo follow-up para as iniciativas dos professores. Existe oportunidade para feedback e reflexão, como eu falei antes, e isso é mantido ao longo do tempo. Os programas que tiveram um grande impacto na aprendizagem dos alunos tinham pelo menos 50 horas por ano, focados em uma disciplina e focado em experiência e colaboração. Então, quais são os próximos passos, se nós realmente acreditamos nessa abordagem como uma abordagem útil para a formação de professores? É muito importante envolver os professores e os líderes no planejamento para poder realizar esse tipo de programas. A gente precisa pensar em desenvolver normas para ensino, para poder ajudar na preparação e no credenciamento. Temos que investir, obviamente, nessa formação para poder criar um espaço de tempo na escola para colaboração. Isso foi feito em vários países e dá super certo. Em média, os países que fazem isso têm de 20 a 30 horas por semana de esforço colaborativo com os professores. Isso causa uma grande diferença. Bom, eu vou encerrar com as palavras de Paulo Freire, novamente. O professor, nessa concepção de aprendizagem, não é mais apenas aquele que ensina, mas aquele que aprende ao dialogar com os alunos, que, por sua vez, enquanto aprendem, também ensinam. É essa abordagem interativa. E eles se tornam corresponsáveis por um processo em que todos crescem. Conforme os alunos e os professores expandem o conhecimento juntos, a sociedade também cresce, a economia cresce, as possibilidades para uma verdadeira democracia também crescem. Muitos anos atrás, nos Estados Unidos, um famoso educador chamado Horace Mann observou que onde há crescimento,
uma forma vale 1000 reformas. E nessa sala nós temos muitos formadores do sistema brasileiro. E eu desejo para vocês não só boa sorte, mas que vocês tenham uma grande compreensão e uma apreciação pelo papel crucial que os professores devem desempenhar no seu sucesso nacional. Que a força esteja com vocês. Muito obrigada, Linda, pelas suas palavras. É muito inspirador, é um prazer tê-la aqui. E nos faz pensar que talvez a maior tecnologia humana ainda seja a capacidade de escuta, o olho no olho, o contato, e que aprender seja nada mais, nada menos do que se fazer presente nesse mundo, ampliando as suas possibilidades. Muito obrigada, agradeço muito as suas palavras. Vamos seguir, Bira.